Acesse www.alcoa.com.br/Brasil na aba Instituto Alcoa e participe. Política. 7h30 agora, vamos à análise política, começando a semana para cima, vibração total. Felipe Clã, bom dia. Bom dia, olha, veja, no último do milésimo do segundo, volta o som, né? Atenção, claro, vamos melhorar esse negócio, tá ficando difícil, né? Senão aqui a gente vai começar a falar todo dia que vocês não fazem um bom serviço. Foi uma luta para conseguir botar o som, né, nessa transmissão. Mas bom dia, meu caro Adalberto Mayra Borges e ouvintes do nosso jornal Rádio Universidade. Que beleza, temos pesquisa. Pesquisa, não é isso, Felipe? Pesquisa. Só um breve comentário, né? Esse período de chuva realmente é uma coisa complicada. Nossa internet também está variando por aqui, tá? Só para lembrar, sejamos justos, né? Não é todo dia que a Claro tá ruim. Mas vamos lá, olha só, Felipe, números e tendências dessa pesquisa econométrica imparcial. E o que falam esses números, Felipe? Vamos fazer o básico, né? Econométrica imparcial, fazem a sua primeira pesquisa conjunta nesta eleição de 2026. Ouviu 1.607 pessoas, de 11 a 14 de maio, registrado no TSE pelo número 05862-2026. Não tem multa, hein, gente? Fizemos tudo como manda rigorosamente a lei. Agora, o comentário nos pertence, não é verdade, meu caro Adalberto? Olha, deixa eu dizer uma coisa, nenhuma surpresa, com sinceridade, não por ser a primeira pesquisa que eu estou analisando, né, porque nós temos esse cuidado e de ter o maior respeito por todas as pesquisas que são contratadas, mas nós entendemos que somos de um veículo, né, que é o imparcial, e quando o imparcial não faz a pesquisa, não nos pertence estar analisando os dados, né, de outros veículos e tudo mais. Quando a nossa Rádio Universidade fizer também a pesquisa, com certeza vamos estar fazendo esta análise. O que eu acho interessante é que, para nós, não houve nenhuma guerrilha de ataques contra o jornal imparcial nos seus comentários, não houve nenhuma guerrilha jurídica contra a pesquisa. Parece que todos entendem que esses dados de 39,6,6 para a Braille, de 39,1 para Orleans Brandão, 8,6 para Laésio, 4,6 para Felipe Camarão, estão dentro dos parâmetros, né, que, lembrando, não houve nenhum fenômeno, houve sim tratativas, houve tentativas, mas fenômenos que fizesse o grande público, e principalmente as pessoas que foram pesquisadas, parar para achar que mudou o rumo da campanha, não mudou. O Braille continua cristalizado na capital, não é verdade? Isso, obrigado, querido. Continua cristalizado na capital, ainda não foi furada essa bolha, mas estão cercando Roma, como eu sempre digo, né? Então, assim, vamos entender se o Orleans consegue entrar. O Felipe pode ser uma pessoa que venha para criar uma disputa na capital ou na ilha, por ser um filho desta região, mas até agora ainda não aconteceu. Ele começou agora de novo a sua campanha, pode-se dizer, não que ele parou a campanha dele, mas ele estava preocupado em conseguir que o Lula dissesse, né, que ele era o candidato. Parece que não houve efeito isto, não teve nenhum, como é que eu vou dizer, nenhuma comoção no Maranhão por causa daquele vídeo. Vamos ver as outras pesquisas para poder entender. A questão é que o Braide também não conseguiu atingir o processo que ele acreditava no interior, se é que a estratégia
dele era já chegar chegando, né? Mas não chegou no interior do Maranhão. E o Orleans continua com a sua campanha de forma muito forte, muito pesada, muito intensa em todo o Maranhão, né? Com a grande maioria dos prefeitos, vereadores, líderes e partidos. Vamos ver até onde é que todo mundo tem fôlego para aguentar esta campanha, meu caro Adalberto. Felipe, essa parte mencionada foi da estimulada, né? E a espontânea? Então, eu adoro duas coisas, tu sabe disso, porque a gente conversa muito sobre isso. Eu gosto muito da espontânea e gosto muito da rejeição, né? Viva a rejeição! Porque a rejeição é um alerta, não para nós, mas é um alerta para que os candidatos, estrategistas consigam mudar, né, a pontuação de aplicação na relação com a população. Olha, o Braide tem 32,5%, o Orleans Brandão 29,7%, o Laésio, perdão, para 4,9%, na verdade, e o Felipe Camarão 2,9%. Não fere nada, não fere ninguém da estimulada. Se você observar, se você fizer a conta, né, a diferença, como é 95% de credibilidade, né, eu chamo de credibilidade, mas eles falam que é de aceitação, ou seja, nós temos 5% de fluxo para mais ou para menos. E essa espontânea demonstra bem isto, né? Tá bem redondinho essa pesquisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pesquisa que não causa nenhum constrangimento ou mal-estar para quem está contratando ou para quem está divulgando, meu caro Adalberto. Felipe, agora falando sobre Lula, né? O palanque de Lula aqui no Maranhão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Brasília pega fogo, né? Brasília essa semana não vai ser brincadeira, né? 6x1, lei de queimada de florestas, tudo vai judicializar. Essa semana, Brasília judicializa novamente e os nossos ministros voltam a ser os presidentes do país, não é verdade? Os nossos deputados e senadores não conseguem se resolver e cuidar das pessoas, eles têm que criar fatos que consigam tirar a atenção da questão do filme lá do Bolsonaro, que isso ainda está muito presente em todas as conversas. Agora, uma coisa nós temos que levar em conta, nós temos que chamar para aqui para o Maranhão para entender o que está acontecendo. O Brandão, né, vem com um índice de aprovação sempre linear, né? Ele não tem uma preocupação de ser mais do que crescente, até porque você, quando cresce muito, o problema é ficar lá em cima, meu amigo, a queda é violenta. E ele está nesse patamar de 53, 58, não é verdade? Essa pesquisa deu 58,1%, enquanto deu 38,1% de rejeição. Ou seja, um governador em final de mandato, né, com um candidato, com um ministro do Supremo Tribunal Federal interferindo, né? Nós precisamos ter clareza e elegância para falar esses fatos, porque isso é um fato que está aí, né? Não somos nós que usamos o nome e o legado de Flávio Dino, são os dinistas, é o Felipe Camarão e sua turma, concorda, Adalberto? Não é a imprensa só repete o que eles falam. A grande questão é que o palanque do Brandão é o palanque que vai definir quantos votos, né? E se o Lula consegue os votos que interessam para ele, para poder fechar a campanha e a urna nacional. Estou falando de hoje, né, meu caro Adalberto. O Lula precisa rever o comportamento do PT no Maranhão, o comportamento do presidente do PT em relação aos líderes, né, não só do Maranhão, mas dos outros estados, meu caro Adalberto Mayra e Borges.
Felipe, falando sobre essa questão, né, o quão, né, de instabilidade isso gera aqui no Estado, né, essa possibilidade de alguma coisa relacionada a judicialmente, né, contra o governador Carlos Brandão, nesse nível aí de Supremo, judicial, né, judicializado, né, enfim, o quão mexida, né, fica a estabilidade, né, gera instabilidade isso. Muita instabilidade, em todos os sentidos, não há como não ter, né? Eu acho que o único que não demonstra instabilidade é o próprio Brandão, porque ele não para, né? O homem é uma máquina, o homem não para de inaugurar, o homem não para de anunciar a obra, o homem não para de entregar a retroescavadeira, é uma loucura, ele precisa ser estudado. O Carlos Brandão é um governador que vai ser muito estudado como uma questão de um cara que a estratégia dele é não dar bola para esse tipo de pânico. Mas isso cria um problema muito sério, não só no Maranhão, mas fora do Maranhão também. Você o tempo todo está preocupado porque um ministro vai determinar o afastamento de um governador. Isso tem um desdobramento muito grande, né? Enquanto o Supremo estiver asfixiado, né, pela toda a composição nacional, pela opinião pública, porque eu quero lembrar a vocês que 80% da opinião pública não concorda com o comportamento dos ministros, né? Mas isso precisa parar, porque as instituições vão ficando fragilizadas com esse tipo de ação, né? Nós não podemos ser um país judicializado, isso aí não existe, o progresso não está nisso, meu caro Adalberto, o desenvolvimento está na harmonia entre os poderes, o respeito entre os poderes, né? Mas o Maranhão, infelizmente, sofre isso, e não há como nós que estamos lá na imprensa todo dia não riscar que existe sim as pessoas que representam, né, ou não. Eu já até escrevi sobre isto, né, para saber se o ministro Flávio Dino, né, que é um grande ministro, diga-se de passagem, hoje, inclusive, lá na nossa coluna à parte, estamos fazendo uma capa para ele, né, de chamada, que ele é o juiz dos causos jurídicos, né, ele é genial nessas tiradas dele, e hoje fizemos uma homenagem em colocar isso para ele. Não há nada pessoal, mas não há como nós, com tantos anos de profissão, ficar passando a mão na cabeça para dizer que concorda ou deixa de concordar. Toda pessoa da imprensa, todo analista político é cidadão, e cidadão tem direito a dar a sua opinião, meu caro Adalberto Mayra e Borges. E vamos pelo caminho da estabilidade. Felipe Klan começando essa semana. Felipe, uma ótima semana. A gente espera você de volta amanhã com mais análise de política aqui na Rádio Universidade. Muito obrigado. E se a Claro permitir, não é, meu caro Adalberto? Se a Claro permitir. Olha, a instabilidade na Claro também realmente está complicada. Mas amanhã vai ser um novo dia. Vamos esperar. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Mara Nogueira, vamos agora para a Dica Saudável. Atenção!